É. E eu acho que esse ponto é um ponto central hoje, se a gente for pensar exatamente. Porque é justamente, né, acho que a perspectiva, depois do bolsonarismo, acho que isso fica mais claro ainda, né, porque o bolsonarismo, ele, a todo momento, e a extrema-direita, acho que global hoje, mobiliza a questão religiosa, independentemente da tradição, né? Então, sei lá, você tem o Dugin, que vai para uma linha mais ortodoxa, aí você tem aqui o bolsonarismo que dialoga com o protestantismo, né? E também o catolicismo, que já está bem enraizado. Então, acho que esse tema que o livro traz, eu acho que é isso mesmo, é muito contemporâneo, assim, muito importante para a gente pensar. Mas me fala agora um pouco mais do livro, assim, quando é que ele foi produzido? Quando é que o Ferrer ele escreveu esse livro? Ele sentou lá na escrivaninha e escreveu o livro, pensou, como é que foi essa história aí? A história do livro enfim, é interessante porque dialoga também um pouco com outros anarquistas que escreviam, né? A gente pegar o exemplo do Bakunin mesmo, né? A maior parte dos livros do Bakunin está lá escrito assim, no final, você vai ler, você termina. O manuscrito se interrompe aqui. O manuscrito se interrompe aqui. Por quê? Porque ele foi para uma barricada, foi preso, teve que fugir, jogou os papéis para cima e sumiu, tá? Enfim. Então, a vida de alguém que é, ao mesmo tempo, militante ou pessoa de ação, né? E que se propõe a escrever é assim, né? Ela fica meio recortada, né? A informação é meio recortada. E o livro do Ferrer tem essa característica, por um lado, né? O livro foi publicado póstumamente, ou seja, foi publicado em 1912, depois que ele já tinha morrido, por isso que o subtítulo são explicações póstumas, né, que se coloca. E ele não pôde ser publicado antes disso, lembrando que o Ferrer morreu em outubro de 1909, entre 1909 e 1912, ele não pôde ser publicado porque os bens do Ferrer tinham sido sequestrados pelo Estado espanhol. Então, quando houve a acusação de que o Ferrer tinha sido o mentor intelectual da Semana Trágica, que foi uma revolta popular contra a guerra, contra a subscrição obrigatória da classe trabalhadora, a guerra do Marrocos, né, a guerra que a Espanha estava travando, guerra contra o Marrocos, uma guerra, enfim, que a população toda se revoltou contra isso, e o Ferrer foi acusado pelo Estado espanhol de ser o mentor intelectual, porque já queriam pegar ele de outras histórias, né, de outros casos, e especialmente por ele ser o educador, né, o fundador o fundador da escola moderna. Quando houve o processo e prenderam ele em 1909, todos os bens, né, dele e da família dele foram requisitados, sequestrados, né, pelo Estado espanhol. E esse processo durou até dezembro de 1911. Então, até lá, a editora que ele montou, tudo estava parado, né? O dinheiro que tinha, tudo estava proibido, estava nas mãos do Estado. Quando, digamos assim, o que seria a herança dele, ou os bens dele, foram liberados pelo Estado espanhol, em dezembro de 1911, a parte da editora foi deixada para o Lorenzo Porter, que é um amigo dele, que vivia na Inglaterra, que ia dar continuidade à editora que ele fundou. Depois eu vou falar um pouco do projeto da editora. E aí, em 1912, ele pôde publicar o livro. O livro não foi escrito assim, se imagina, né, pelos relatos, que o livro foi escrito a partir de junho de 1908. E por que é importante localizar essa data de 1908? Porque aí eu tenho que dialogar um pouco com a biografia do Ferrer, com a história dele, né? Porque ao voltar
sair de Paris, né, voltar para Barcelona, aí já com projeto, já vinculado às ideias anarquistas, né, e com o projeto de fundar uma escola, a partir de uma herança que ele recebeu de uma senhora católica, que é uma história muito louca também, que ele era professor de espanhol dela, começou a ter um contato com ela e fazer proselitismo político ateu, anticlerical para ela, e não sei por que carga d'água ele conseguiu convencê-la de um projeto educativo era uma coisa mais importante a fazer, tal, e ela, em vez de deixar o dinheiro para todo o dinheiro dela, a riqueza dela para a igreja, isso acho que talvez foi o pecado principal do Ferrer, que a igreja queria matar ele desde sempre, porque, né, basicamente a igreja se interessa por dinheiro, né? A parte da herança ficou para o Ferrer e ele fundou uma escola contra a igreja, né? Isso é imperdoável, acho que foi a coisa mais imperdoável, a primeira coisa que a igreja se levantou contra ele. Ele recebeu essa herança e ele foi para Barcelona fundar essa escola. Claro, ele não fundou sozinho, né? Também é destacar uma das coisas que eu, na pesquisa que eu fiz especificamente, uma pesquisa específica, eu fui ver a rede de pessoas que estavam vinculadas ao Ferrer, né? Também a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia, né? Que, o Ferrer é o grande gênio. Claro, o cara é bom pra caramba, o cara escreve pra caramba, politicamente é muito relevante, mas era um articulador político também, né? O cara não sabia de tudo, então ele conseguiu articular outras pessoas, né? Militantes, cientistas importantes da época, muito importantes, tanto da Espanha como de toda a Europa, para ajudar. Então, a escola moderna pode-se dizer que é uma obra coletiva, né? É uma ação coletiva de diferentes militantes e cientistas e educadores. E aí, quando ele chega em Barcelona, ele funda em 1901 a escola, em setembro de 1901. E a escola funciona de 1901 a 1906. Veja, é um período muito curto. É um período curto, são poucos alunos, começa com 30 estudantes, meninos e meninas, tal, e não cresce muito mais do que isso. Só que dentro desse projeto, do projeto da escola em si, que fundou em Barcelona, a Escola Moderna de Barcelona, ele teve a sacada de fundar uma editora para difundir os materiais, necessários para essa formação. E essa é uma das questões que eu discuto fortemente, destaco fortemente, que é a questão da questão atualíssima do pensamento do Ferrer. Produzir o seu próprio material didático. Ele olhou todo o material que tinha produzido, todos eram ou religiosos ou republicanos, no sentido que... ele até tem uma frase importante, né, que, interessante, que a escola religiosa tinha oração, e aí na escola republicana tinha o hino nacional. Enquanto na religião, na escola católica, se adorava ao santo, a Jesus Cristo, a imagem. Na escola republicana laica se adorava a bandeira. Enquanto a escola religiosa queria formar cristãos ali, carneiros, a escola republicana queria formar cidadãos respeitadores da lei. Então ele falou que nada disso interessava. Todo o material educativo que existia era ou de um tipo ou de outro. E aí esse material não servia. Então a produção de material próprio, se você tem uma perspectiva anarquista, o que quer que seja, qualquer visão política que você tenha, que rompe com a estrutura, você não pode usar o mesmo. Você não pode usar o material produzido pelo inimigo, que é um material construído intencionalmente para a reprodução dessa lógica dual e desigual da educação, da reprodução dos valores do capitalismo, dos valores estatistas, enfim. Esse é um ponto central. Então, ele fundou a editora pensando nisso. E aí a ideia da escola moderna, os materiais da escola moderna se difundiu por várias escolas. Então, começaram a fundar ateneus operários, escolas modernas ali na região de Barcelona e depois ao redor do mundo. E depois isso é um outro caso, né? Porque também esse é um dos pontos que demonstra a relevância dele, né? Houve escola moderna no modelo Ferrer, podemos dizer entre aspas, né? Que não é bem um modelo, mas sim inspiradas pela escola moderna no mundo inteiro. São Paulo, né? No Brasil, em Buenos Aires, no Uruguai,
no Chile, nos Estados Unidos, no Japão, na Suíça, na Itália, na Espanha, em Barcelona, 300, 400 escolas, durante a Revolução Espanhola, até hoje, né? As escolas, e eu acho que o cursinho é uma das escolas que pega um pouco, inspira disso, então só isso já mostra a importância dele, e infelizmente ele não é estudado nem nos cursos de pedagogia, nem em formações políticas, nem em formação sindical, ridículo, assim, então digamos, ele sofreu um duplo apagamento, né? O primeiro apagamento físico, de fato, assassinado pelo Estado espanhol e perseguido, e o segundo apagamento por todo esse período aí que ele ficou sendo silenciado, né? Um apagamento histórico aí do Ferrer. Então, a escola era uma escola pequena, mas se difundiu através desses materiais do Boletim da Escola Moderna. Ele fundou um boletim também, tinha que no caso é uma revista pedagógica, que ele aponta muito o objetivo dessa revista dentro do livro. Ele fala, né, que é uma revista pedagógica, mas também uma revista filosófica. Veja, então, que discutia ideias, né, discutia propostas, uma revista sociológica, podemos dizer assim, na época, né, como se dizia na época, então tem uma discussão. Em 1900 a escola funciona de 1 a 6, e em 1906 acontece um atentado contra o rei da Espanha, o Afonso XIII, e aí o responsável por essa tentativa de regicídio é o Mateu Morral, que é o bibliotecário, era estudante da Escola Moderna de Barcelona, conhecido do Ferrer, ele frequentava, e depois chegou a trabalhar na biblioteca, na própria editora do Ferrer. Então ele fez um atentado em Madrid contra o rei, infelizmente frustrado, não teve boa mira, e acabou sendo perseguido e se suicidou, né? Para não ser preso. E aí houve um processo. O Estado espanhol moveu um processo contra o José Náquez, que é um dos caras que deu cobertura para o Mateu Morral, para onde ele fugiu, e o Ferrer e todo mundo da Escola Moderna. E nesse momento, o Estado espanhol fecha a Escola Moderna em 1906. Ele passa um ano na prisão, então, de 1906, durante o ano todo, 1906, 1907, ele fica preso em Barcelona, onde lá ele continua produzindo, então ele escreve cartas, ele escreve manuscritos, o Ferrer continua trabalhando ali, mas o processo vai correndo, o Estado espanhol tentando culpar, né, provar a culpa, ou forjar, na verdade, né, a culpa do Ferrer nesse atentado, a vinculação dele a isso. Não conseguindo provar, eu acho que de fato não tinha, residualmente tinha algum contato com pessoas que podiam ter vinculação, mas ele mesmo, eu acho que não tinha claramente envolvimento com o ato em si, apesar de não necessariamente discordava, mas não tinha envolvimento material, nem intelectual, né, no negócio. Ele acabou sendo absolvido em 1907. E aí, quando ele foi solto, foi absolvido, ele foi fugiu, né, porque a situação estava complicada ali, né, estava perigosa. Ele foi para a França, foi para Paris, e decidiu não voltar a fundar a escola, a reabrir a escola. Não decidiu reabrir a escola. Nesse momento já tinha muitas escolas, já estava a fagulha já tinha espalhado, né? Já tinha escolas acontecendo em vários lugares, e ele decidiu não refundar a escola e fundar uma liga, uma liga internacional pela educação racional da infância, que envolvia vários intelectuais, vários educadores, né, nível mundial, e refundar o Boletim da Escola Moderna. Aí também, no caso também, em língua francesa e italiana, tinha as 3 línguas, né? O Boletim da Escola Moderna, La Escola Laica italiano e L'École Rénovée em francês. E aí, nesse período, ele se dedicou à propaganda, digamos assim, né? A difusão das ideias pedagógicas e da experiência da escola moderna. Dentro dessa ideia, então muita coisa aparece nos boletins, mas especificamente em junho de 1908,
por uma questão de um adoecimento da companheira do Ferrer na época, a última companheira dele, que é a Soledad Vilafranca, ele vai viver um tempo numa região nos Pirineus, né, que é na fronteira ali, uma cadeia de montanhas ali que divide a França da Espanha, uma cidade que chama Amélie-les-Bains. E ali ele, né, o som da natureza, uma coisa assim mais idílica, né, mais meio rural, assim, meio, não sei, uma paisagem, né, mais natural. Ele continua mantendo contato e recebe vários dos seus camaradas, né? Charles Angelesan começa a frequentar lá, vai visitar ele várias vezes, e o Anselmo Lorenzo. Ele convida o Anselmo Lorenzo para passar um tempo com ele. E o Anselmo Lorenzo vira para ele e fala: ó, você precisa escrever suas memórias, você precisa botar no papel isso. Aí, a partir de junho de 1908, com o apoio, com o auxílio ali diretamente do Anselmo Lorenzo, ele vai colocando no papel o que ele chamou, né, de uma memória explicativa da escola moderna. Então, o livro, eu acho que a intenção era publicar em espanhol e francês logo de cara. Então, é uma espécie de memórias do que levou, tanto que a linguagem do livro, ela é bem assim mesmo, ela é meio entrecortada, né? Entrecortada por artigos, por exemplo. Ele fala, para explicar a questão da educação, da coeducação de sexo, da educação mista. Eu publiquei um artigo, ou tem um artigo publicado de um outro autor no Boletim da Escola Moderna. Aí reproduz o texto todo. Então, também o livro é uma tentativa de explicação escrita pelo Ferrer, uma parte toda escrita por ele, e outra que é a compilação, mas dentro do texto, de textos dele de outros autores, compilados para explicar pontos específicos pedagógicos e filosóficos da proposta, né, da escola moderna. Não lembro se é o Anselmo Lorenzo ou um outro. Um dos prólogos dos livros, alguém escreve, fala que o Ferrer escreveu esse livro numa ingênua franqueza. Ingênua franqueza, ou seja, quem conhecia ele, e o Anselmo Lorenzo corroborou essa ideia, né, de que ele colocou ali o que ele pensava mesmo, digamos assim, o passo a passo do que aconteceu, tal, de certa maneira é um relato. Então, o livro em si é interessante de ler porque ele traz numa dimensão um relato de vida do Ferrer, da evolução política dele e, ao mesmo tempo, dois aspectos relativos à escola moderna. Um teórico e pedagógico e outro prático, de como aconteciam as coisas. Então, quem for ler, e eu recomendo a leitura, por isso que é muito importante, é um texto essencial para qualquer educador, para qualquer professor, para qualquer pessoa interessada no campo da educação, porque ele vai discutir a prática e a teoria, a partir de uma perspectiva clara política, uma perspectiva filosófica. Poucos autores conseguem ter essa clareza. Então, o livro tem esse contexto, ele é provavelmente escrito entre junho de 1908 até final de 1908, que é quando ele estava ainda nessa região aí. O responsável por compilar e dar a cara final é o próprio Anselmo Lorenzo, depois do assassinato do Ferrer pelo Estado espanhol. Isso fica com o Anselmo Lorenzo e ele que faz digamos assim, a versão final, né, do livro. Curiosidade, o livro foi publicado em 1912. E na primeira edição, anuncia que tinha uma tiragem de 15 mil livros. 15 mil livros em 1912. Tem, sim, eu não sei exatamente o ano, né, mas assim, entre 1912 e 1920 e poucos assim, que é quando o Lourenço Porter estava responsável pela publicação dos livros, porque depois a editora do Ferrer, a editora que é Publicações da Escola Moderna, é vendida para um editor, né, que chama Maut, editora Maut. Depois vários livros começam a ser publicados como Maut, não sei como é que se pronuncia. Até o Lourenço Porter ser o responsável, tem 6 edições.
reimpressões, podemos dizer assim, né? 6 reimpressões. Calcula que a primeira teve 15 mil. Então, assim, foi um livro que circulou muito. Foi um livro que circulou muito e foi traduzido em diferentes línguas. No Brasil, foi traduzido pela primeira vez por uns camaradas, né, do Ateneu Diego Jimenez de Piracicaba, militantes ali, anarquistas da cidade de Piracicaba, acho que em 2012, por aí. E depois a Biblioteca Terra Livre, a gente conversou com eles, a gente teve uma circulação muito pequena, né, pela internet. Você pode acessar essa versão aí do Ateneu Diego Jimenez pela internet, tá, em PDF, né. O da biblioteca, acho que a gente também tem que disponibilizar logo o PDF. E aí a biblioteca fez um livro, né, enfim, julgou que era importante ter ele como uma edição em formato de livro mesmo, né? E aí foi em 2014, né? A primeira publicação foi em 2014. A gente convidou o Silvio Galo, né? O professor Silvio Galo, professor da Unicamp, especialista em pedagogia libertária, para fazer um prefácio, e a própria biblioteca escreveu uma introdução mais política, né? Justificando a importância do resgate do pensamento e das ideias e da prática da escola moderna, né? Então esse é o contexto do livro, né?